Senhor presidente, venho aqui no dia de hoje para registrar uma série de reportagens que têm sido divulgadas pelo jornal Correio Brasiliense, que apontam a existência de abuso sexual nas escolinhas de futebol deste país. Eu, como presido a CPI, que está investigando o turismo e a exploração sexual de crianças e adolescentes, acho que é muito importante que nós possamos dar visibilidade ao que até então estava invisibilizado. Invisibilizado muitas vezes por uma naturalização abominável que existe da exploração sexual, mas invisibilizado muitas vezes em função da responsabilidade individualizada que se dá aos casos de abuso e, neste caso, dos clubes de futebol, até mesmo de exploração sexual. Ao abrir as páginas do jornal, me lembra um poema de Mayakovsky que diz que nós sentimos cheiro de pólvora. Sentimos cheiro de pólvora. Ao abrir as páginas do jornal e ver quantas crianças e quantos adolescentes levados pelo sonho, esse sonho que é uma característica do ser humano, porque nós, seres humanos, como seres faltantes que somos, só nos sentimos plenos quando nos sentimos pertencentes a algo maior do que nós mesmos. Também somos seres querentes. Quando a gente não tem querência, quando a gente não tem sonho, penso que a gente perde um quê de humanidade. Mas essas crianças e esses adolescentes que carregam o sonho de estarem jogando em grandes times de futebol, é um sonho não apenas para dominar a bola, mas é um sonho para dominar a vida que muitas vezes não está coadunada com o sentimento e a condição humana. São meninos que acreditam que ao serem grandes astros de futebol ou estarem jogando em grandes times de futebol, terão o direito de serem reconhecidos e de viverem plenamente essa mágica, bela condição humana. Por isso, penso que ao abrir as páginas do jornal, desde sexta-feira, nós estamos nos deparando com aquilo que o Correio, no exercício de cidadania, inclusive agraciado por um prêmio Tim Lopes, traz para o conjunto da sociedade, para que não tornemos invisível esse nível de violência que se perpetra contra essas crianças e esses adolescentes, e para que possamos tomar as medidas necessárias para que essas crianças e esses adolescentes possam ressignificar as suas vidas e possam interromper essa trajetória de uma profunda violação dos direitos da pessoa humana. Penso, presidente, que quando nós enfrentamos a exploração sexual, nós enfrentamos muita coisa. Nós enfrentamos um adultocentrismo que transforma crianças em coisas, em objetos de desejo e de realizações, e tira e desumaniza, arranca a humanidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas nós enfrentamos também uma pobreza que empurra as crianças para uma relação de exploração sexual. Enfrentamos, via de regra, uma discriminação de gênero, porque nós temos o recorte de gênero nos fenômenos da exploração sexual. E enfrentamos, via de regra, também a discriminação étnica. Muita coisa se enfrenta quando se enfrenta a exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que nós estamos vendo com as reportagens do Correio Brasiliense nos apontam um processo e uma cadeia de vitimização. Crianças que vivem, via de regra, em situações de precariedade financeira e que são empurradas em função disso para abraçarem um sonho que chega, mas é um sonho que tem a perspectiva de se realizar e que dentro dele existe uma lógica de vitimizá-las de novo, sendo estas crianças objeto de violência sexual. Por isso, senhor presidente, penso que é muito importante estarmos acompanhando as matérias que dão visibilidade a esse fenômeno, estão sendo feitas pelo Correio Brasiliense. É um exercício sem nenhuma dúvida de cidadania. Está dando voz a meninos que não têm voz, e muitas vezes não conseguem falar da violência que os acomete para os seus próprios pais. É como se a voz fosse arrancada.
é a outra vitimização e a terceira vitimização que sofrem. Tem medo de um sonho ser frustrado ao terem que falar sobre a violência que os incomoda e a violência que se expressa através da mudança, inclusive, do seu próprio comportamento. Porque as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, nós aprendemos convivendo com isso, elas falam. Muitas vezes não falam pela voz, não conseguem articular as palavras, mas falam pela mudança do comportamento, falam pela tristeza que muitas vezes carregam, falam porque se sentem envergonhadas e muitas vezes se sentem culpadas, quando em verdade são vítimas de todas essas formas de exploração. Por isso, ao estar acompanhando as matérias que estão sendo divulgadas pelo Correio Brasiliense, nós vamos tomar algumas providências. Uma delas é que nós queremos convocar ou chamar para esta casa, para que possa prestar o seu depoimento à CPI, o presidente da CBF. O presidente da CBF. Não podemos mais escutar das autoridades que deveriam fiscalizar e proteger nossas crianças, nossos adolescentes, a resposta de que abuso sexual é caso de polícia e que nós não temos nada a ver com isso. Tem sim. O Estado tem que fiscalizar estas relações. E a CBF também tem que fiscalizar. E nós queremos discutir uma alteração na lei chamada Lei Pelé, para que nós tenhamos a responsabilização civil e penal dos clubes onde as crianças e os adolescentes são vítimas de violência. Não pode se atribuir apenas a responsabilidade penal, que tem que ser responsabilizado sim do agressor, mas é preciso entender que aquela criança está sendo chamada pelo brasão do próprio time para exercer uma atividade dentro daquele time, e o clube tem que ser responsabilizado também. Mas não apenas responsabilizado civil e penalmente. Tem que ser responsabilizado pelo atendimento. Porque o que nós estamos vendo, presidente, neste país, é que as nossas crianças e os nossos adolescentes vítimas de violência sexual não têm atendimento. Não têm atendimento para que possam ressignificar as suas vidas e ficam carregando a vitimização e carregando esta marca que muitas vezes não fica no corpo, mas seguramente fica na alma. Por isso nós queremos que os clubes também se responsabilizem pelo atendimento destas crianças e desses adolescentes. Lembro da fala de uma menina de 11 anos, que há 2 anos a sua mãe denunciou o abuso sexual que ela sofria. E ela, há 2 anos, com esta denúncia, não teve nenhum atendimento ainda, para que possa, enfim, resgatar a sua humanidade e resgatar a sua própria vida. Mas para além disso, presidente, achamos que as prefeituras que muitas vezes fazem convênios com esses times, com essas escolinhas, também têm que ser responsabilizadas. E que estas escolinhas, esses times, têm que permitir e têm que ter a fiscalização e o acompanhamento dos conselhos tutelares, para que eles não se transformem em palcos de violência e essas crianças não tenham apenas destruído o seu sonho, mas destruída a sua alegria pela própria vida, destruído o seu direito de ter um desenvolvimento peculiar e de ter um atendimento e uma vida de acordo com a sua faixa etária. Por isso, nós vamos apresentar uma série de iniciativas a partir das reportagens que estão saído no Correio Brasiliense. Chamar o presidente da CBF, responsabilizar os clubes civil penalmente e também pelo atendimento a essas crianças e esses adolescentes. Responsabilizar as próprias prefeituras, registrar e dar obrigatoriedade de registro de todas essas escolinhas, de todas essas atividades, nos conselhos de defesa dos direitos da criança e adolescente de cada município, para que haja um acompanhamento e para que, arrastados pelo sonho de serem vistos, de serem visíveis, de poderem superar uma situação muitas vezes de pobreza e muitas vezes de abandono, essas crianças não tenham
aguçada e não tenham recrudescido a própria violação que sofrem. Por isso estaremos discutindo na próxima reunião da CPI todas essas iniciativas.